bem ali, nas planícies de Moabe, na fronteira da Terra Prometida, a história de Israel chega a um momento decisivo. Moisés, o grande líder, já com 120 anos, se dirige a uma geração inteiramente nova. A geração original, aquela que viu os milagres no Egito, ficou para trás, pereceu no deserto por causa da incredulidade. Agora, os filhos deles estão prestes a receber sua herança. E a grande questão é: que palavras finais são necessárias para que eles não repitam os mesmos erros dos pais? É exatamente esse o coração do livro de Deuteronômio, um discurso que vai moldar a identidade de toda uma nação. Pois bem, a estrutura do discurso de Moisés é quase uma aula. Ele começa olhando para trás, para a rebelião, depois passa pela longa jornada no deserto, pelas primeiras vitórias, detalha a divisão inicial da terra e, por fim, faz um apelo à fidelidade. Nós vamos seguir cada uma dessas etapas. É interessante que o sermão não começa com leis novas, mas com uma recordação. Moisés leva a mente do povo de volta ao Monte Horebe, o Sinai, o lugar da aliança. E isso não é só nostalgia, não. É a base de tudo. É uma forma de dizer: a obediência de vocês se fundamenta naquilo que Deus já fez. E o lugar onde isso acontece, Moabe, é muito simbólico. Ali, diante dos olhos daquela nova geração, estava a Terra Prometida, o objetivo de 40 anos de caminhada. Existe uma tensão no ar, a tensão entre o passado de fracasso e a promessa prestes a se cumprir. É nesse exato ponto que a lei é, como diz o texto, exposta mais uma vez. E no centro de tudo está esta ordem divina, dada lá em Horebe. A instrução não podia ser mais clara. Entrem e tomem posse. A iniciativa é de Deus. A posse da terra não seria uma conquista humana, mas o recebimento de um presente. Toda a história de Israel, dali para frente, seria julgada com base na obediência a esse comando. A tragédia de Cádiz Barneia foi uma sequência de erros. Primeiro, a ordem divina em recebida. Mas ao chegar na fronteira, a fé começa a vacilar. A ideia de enviar espiões, que parecia prudente, na verdade já mostrava uma hesitação. E essa hesitação virou medo, que virou rebelião. A sentença de 40 anos foi a consequência direta disso tudo. Uma geração inteira ficou de fora do descanso prometido por Deus. E depois do julgamento em Cádiz, vieram as décadas de peregrinação. Mas o relato de Moisés não foca só na punição. Ele faz questão de destacar que, mesmo naquele exílio no deserto, Israel não foi abandonado. A providência de Deus continuou presente, guiando o povo com instruções bem específicas. E é notável que, mesmo durante o castigo, a lei de Deus continuava valendo. Ele estabelece limites muito claros. A ordem para não criar conflito com Edom, Moabe e Amon, que eram nações parentes, mostra um princípio divino de ordem entre os povos. E a provisão de Deus não tirava a responsabilidade de Israel de agir com justiça, pagando pela comida e pela água. Pois bem, o fim dos 40 anos marca uma virada na história. O tempo de vagar pelo deserto acaba e dá lugar à ação militar. Moisés então relembra as primeiras vitórias a leste do Jordão, vitórias que foram a prova de que a promessa de Deus estava finalmente se cumprindo. O confronto com o rei Seom é apresentado quase como um caso de legítima defesa. De um lado, Israel tenta diplomacia, oferece passagem pacífica, propõe pagar por tudo. Do outro, a resposta é a hostilidade. De acordo com o texto, foi a teimosia de Seom, permitida por Deus, que abriu o caminho para a primeira grande conquista de Israel. E aqui, a gente começa a ver um padrão teológico muito importante. Antes de cada batalha, uma palavra de Deus vinha primeiro. Eu entreguei em suas mãos e não tenha medo. A lição para a nova geração era bem clara. A vitória não vem da força militar de Israel, mas da decisão soberana de Deus. A fé precisava vir antes da conquista. 60. A conquista do reino de Og em Bazã é marcada pela tomada de 60 cidades fortificadas. Esse número não é só uma estatística. Ele está aí para reforçar a ideia de uma vitória total, avassaladora. O texto enfatiza que nenhuma cidade escapou, para mostrar a grandeza da intervenção divina. Logo depois da conquista, vem a administração da terra. O discurso de Moisés muda da batalha para a distribuição, detalhando como aquele território a leste do Jordão foi dividido. Isso funcionou como uma espécie de sinal, uma garantia real da herança completa que ainda esperava por eles do outro lado do rio. As tribos de Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés, que tinham muito gado, pediram para ficar com aquelas terras férteis a leste do Jordão,
O pedido foi atendido, mas com uma condição. Os homens de guerra dessas tribos teriam que atravessar o rio e lutar com seus irmãos até que toda a terra fosse conquistada. A herança estava diretamente ligada à responsabilidade mútua. E então, bem no meio da distribuição da terra, vem um momento de uma honestidade brutal. Moisés revela sua própria desqualificação. O líder que guiou o povo até a fronteira da promessa estava, ele mesmo, proibido de entrar. A desobediência dele em Meribá teve consequências. A lição é dura, mas direta. A lei de Deus é imparcial e se aplica até mesmo ao seu servo mais importante. Agora o sermão chega ao seu ponto mais alto. Moisés deixa o passado de lado e se volta para o futuro. Toda aquela recapitulação histórica não foi só para informar, mas para transformar. Ele faz um apelo urgente à obediência que é apresentada como a chave para a sobrevivência e a bênção na nova terra. Moisés usa essa pergunta retórica para forçar o povo a pensar na sua própria identidade. Ter um Deus tão próximo não era algo comum entre os deuses das nações vizinhas. Era um privilégio único que diferenciava Israel de todo o mundo. Mas esse privilégio exigia uma resposta à altura, uma resposta de fidelidade. E como manter essa fidelidade? Moisés basicamente descreve um processo. Tudo começa com ouvir a lei com atenção. Depois vem o cuidado para preservá-la do jeito que ela é, sem adicionar nem tirar nada. O terceiro passo é a obediência na prática. E o quarto é a transmissão desse conhecimento para as futuras gerações. A permanência da nação na terra dependia desse ciclo. A exortação final de Moisés é um apelo apaixonado à memória. Eles sabiam que a maior ameaça a Israel não eram os exércitos inimigos, mas a amnésia espiritual. Esquecer o que Deus já tinha feito no passado era a porta de entrada para a idolatria no futuro. A ordem é direta. Tenham muito cuidado para que nunca se esqueçam. A questão que fica no ar é se essa nova geração finalmente aprenderia com a história. Essa é uma produção da Primeira Igreja Batista de Guarulhos, um ponto de encontro entre Jesus e o pecador. Se essa análise contribuiu para a sua caminhada, considere se inscrever em nosso canal para continuar recebendo estudos como este. Sua curtida ajuda muito a levar essa mensagem a mais pessoas. E claro, gostaríamos muito de ler suas reflexões sobre esses capítulos. Deixe seu comentário aqui embaixo, vamos continuar essa conversa.